Bom, pegando ainda do último vídeo que eu falei sobre espectro político, tem alguns pontos que sempre ficam faltando informação, porque é difícil falar sobre política de uma forma completa. O ideal, olhando aqui para o gráfico de novo, seria que as pessoas se encontrassem nessa linha abaixo, não esquerda, direita necessariamente, mas abaixo dessa linha aqui, ó, daqui para baixo, que toda a sociedade ficasse espalhada aqui, ó, entre esquerda e direita, mas aqui, bem distante do autoritarismo, que não é bom nem de esquerda nem de direita. Uma sociedade espalhada aqui seria uma sociedade, acredito, mais justa. Óbvio que o ideal também seria que tivéssemos uma sociedade onde os políticos fossem filósofos, onde os políticos fossem pensadores. Aristóteles falou isso. Um daqueles filósofos, um daqueles caras que pensaram, tinham tempo para pensar milhares de anos atrás e pensaram basicamente a sociedade como um todo, pensaram o básico, o alicerce da sociedade como um todo há milhares de anos atrás. Então, o ideal seria que os políticos fossem filósofos, fossem pensadores. O que temos são bonecos que são movidos a papel, a um papel verde. Uma vez que você deposite esse papel em algum cofre de algum desses bonecos que são os políticos de hoje em dia, eles farão absolutamente tudo que você quiser que eles façam. Sobre meritocracia, uma palavra que é muito usada hoje em dia e me dá um nervoso como as pessoas usam essa palavra hoje em dia. Meritocracia tem a ver com mérito, com esforço do ser humano para conseguir conquistar coisas que ele não tem, para ele chegar a um patamar mais alto na vida. Meritocracia é uma palavra que você não pode usar como regra, nem mesmo como algo comum que ocorre muito frequentemente. Se usa muito esse termo meritocracia para falar, por exemplo, do catador de lixo, que passou anos catando lixo, uma vida miserável, e no meio desse lixo ele achava livros de medicina e estudava aquela matéria. Até que um dia ele adquiriu tamanho conhecimento que ele passou no vestibular de medicina da USP. Virou médico ou passou a dar aula depois de anos, o que foi uma progressão enorme na escala social. O cara veio daqui de baixo, lá de baixo, e foi lá para cima. Subiu degraus altíssimos para chegar num patamar altíssimo na vida. Partiu de catador de lixo para virar médico ou professor de medicina. Temos o exemplo do Rambo, que é um sujeito de 50 e poucos anos que a BBC mostrou num documentário, cuja profissão é carregar eletrodomésticos para cima e para baixo na favela do Cantagalo. Eu não gosto do termo comunidade, porque comunidade é uma forma de maquiar, e maquiar é algo que a gente tem feito muito na sociedade hoje em dia. Decorar, botar enfeite em emprego para dizer que aquele emprego é
é uma coisa mais técnica do que é. Na verdade, o cara é telemarketing, é o cara que responde telefone, mas aí bota um nome luxuoso ali para parecer uma profissão extravagante. E o mesmo fizeram com as favelas. A favela continua sendo uma favela, algumas têm barracos pintados, mas continuam sendo favelas e não comunidades. O Rambo é esse cara, então, que carrega geladeira, fogão para todos os moradores. Os moradores dia e noite. Ele trabalha, tem filhos, cuida dos filhos, ele é solteiro ou divorciado, não sei. E provavelmente trabalha mais do que eu, do que você, do que qualquer um que nós conhecemos aqui. O Rambo não tem perspectiva de melhorar de vida. A vida dele vai ser essa. O esforço dele vai ser o mesmo até ele se aposentar, e ele não vai crescer na vida. Não é com esforço que ele vai crescer na vida. Eu pego outro exemplo. Gêmeos. Se você tiver um par de gêmeos e você tiver um morando no complexo do Alemão ou na favela da Coreia e o outro irmão gêmeo morando com uma família na Suécia, estatisticamente, eu não preciso nem de dados para isso, o gêmeo que cresceu na Suécia vai ter muito mais chance na vida de ser alguém, de ser um médico, de ser um engenheiro ou um físico, do que um gêmeo que cresceu no complexo do Alemão. Esse provavelmente vai estar limitado a ser ou não sei, servente, pedreiro ou atendente ou segurança ou manobrista, ou se ele entrar para o lado negro da força, um traficante. O gêmeo da Suécia vai ter um leque de opções para ser o que ele quiser. Onde está a meritocracia aí? A meritocracia nada mais é do que uma combinação de fatores. Eu não estou falando que ela não existe. Ela existe. Mas ela é uma exceção à regra. É uma exceção à regra e não pode ser adotada como algo, um fenômeno comum. Não é um fenômeno comum. A pessoa depende de fatores externos. Ela depende de um suporte familiar. Ela depende de uma educação decente. Ela depende de uma base para ela chegar onde ela vai chegar. Ninguém aprende a falar sozinho, ninguém aprende a ler sozinho, ninguém aprende a estudar sozinho. Ninguém vai ter livros pipocando na sua frente. Você depende sim de fatores externos. O catador de lixo, como eu falei, é exceção. O catador de lixo que vira algo na vida é uma exceção. Vamos falar de futebol, por exemplo. Jogadores como Neymar se esforçaram para chegar onde chegaram, mas são exceções à regra. A maioria dos jogadores de futebol não viram Neymar. A maioria fica com as migalhas. A maioria vai jogar em time de terceira divisão, de segunda divisão. Se tiver um pouco de sorte na primeira divisão, mas a concorrência é enorme. Você pode ter milhares de jogadores excelentes, mas se eles não estiverem na hora certa, no lugar certo, no momento certo, jamais vão ser o Neymar. O que eu quero dizer é que podemos ter, nesse momento,
milhares de Neymar, milhares de Messi, milhares de Cristiano Ronaldo espalhados pelo Brasil e jamais serão jogadores de futebol reconhecidos pelo fato de não estarem no lugar certo, no momento certo, na hora certa. De não terem sorte, de terem um contato, de terem o... como é que é o termo? O olheiro, o cartola, o cara que... o padrinho que coloca esse jogador em algum time forte, onde ele pode ser observado por times europeus e aí conseguir alguma coisa. Onde está a meritocracia aí? Não existe. Da mesma forma, e para encerrar esse assunto, porque esse assunto, sinceramente, eu acho um saco, eu faço esse vídeo mais porque talvez alguém esteja interessado em entender e confirmar o pensamento de que meritocracia é um fenômeno raro, é um fenômeno raro. Eu nunca falei que ele não existe, ele é apenas um fenômeno raro. Não pode ser adotado como regra nem como lugar comum. Caso fosse regra, e para encerrar esse vídeo eu deixo aqui o seguinte pensamento. Assim como o catador de lixo veio lá de baixo e virou um médico, virou um professor de medicina, você aí de classe média, você aí que teve papai e mamãe cuidando de você, você que teve condições de estudar numa escola razoável, passar no vestibular, entrar... pela mesma lógica do catador de lixo que veio lá de baixo e foi lá para cima, você que já começou aqui na linha de partida, você deveria estar com uma Ferrari agora. Você deveria estar com uma mansão em Beverly Hills, ou mesmo na Vieira Solto, no Leblon, porque os preços dos apartamentos no Leblon são mais caros que mansões em Beverly Hills. Você devia estar com um iate agora, com um jatinho particular. Cadê? Você não se esforçou direito, meu chapa?